Oi, gente, tudo bem com vocês? Programa Brasil Consciência no ar para falar nesta edição um pouco mais sobre o PROSAME, o procedimento de adoção de missões espaciais da Agência Espacial Brasileira. Nós mostramos recentemente como o procedimento funciona e a opinião de um especialista em governança da área espacial sobre o tema. As missões podem ser propostas por qualquer entidade do país e, dependendo de análise técnica, ela pode ser adotada oficialmente pela Agência Espacial Brasileira. Uma missão espacial não precisa ser necessariamente adotada pela Agência Espacial para poder acontecer, mas, uma vez que isso acontece, a missão passa a ter o apoio oficial da entidade. A próxima reunião do PROSAME acontece no dia 25 de junho e, segundo informações apuradas pelo Brasil Consciência, há novos projetos espaciais a serem analisados. Na última reunião, 3 projetos foram aceitos na carteira de admissões da Agência Espacial Brasileira. O microlançador brasileiro, MLBR, que já estava em andamento, mas que agora é oficialmente um projeto da carteira da Agência Espacial Brasileira. O NASCER, um nanosatélite com eletrônica resistente à radiação, que foi proposto pela Universidade Federal do Ceará e que nós vamos falar no próximo programa. E o ATOSAT, um projeto de um satélite que vai complementar o trabalho realizado na Torre Ato, que nós mostramos aqui recentemente com a pesquisa que identificou vida na névoa da floresta amazônica. O ATOSAT é, entre outras coisas, candidato à primeira carga útil do próprio MLBR e está sendo desenvolvido exclusivamente para lançamentos em território nacional. É para falar sobre esse projeto que nós vamos entrevistar agora 2 integrantes do grupo de empresas que está trabalhando no ATOSAT. Vamos conversar nesse momento com o Rafael Mordente, que é o CEO da Concert Space, e com o Carlos Frederico de Ângeles, que é o sócio-diretor da TR Radares, que vão explicar para a gente como é esse nanosatélite que está em desenvolvimento e do que ele é capaz. Primeiro, eu queria falar com o Rafael sobre a questão da Concert, né? Porque a Concert é uma empresa que atua não apenas no setor espacial, vocês também têm uma atuação na área de energia, mas parece que começou mesmo com um escritório de projetos. Queria que você contasse um pouco da história da empresa e por que vocês ingressaram na área espacial. Maravilha. João, obrigado por nos receber aqui, pelo convite. Bom, a Concert é uma empresa aí com já 40 anos de estrada. Os sócios fundadores da Concert, eles trabalharam na ESCA, né, há 40 anos atrás, por oportunidade da construção dos blueprints, né, dos projetos do Centro de Lançamento de Alcântara. Então, naquele momento, eles tiveram ali aquele trabalho de entender qual que era a dinâmica de um centro de lançamento, o que se esperava do centro de lançamento localizado em Alcântara, que hoje é um dos centros de lançamentos mais bem posicionados do mundo. E logo após esse projeto, eles saíram e fundaram a própria empresa, à época chamava Audiolab, e essa empresa Audiolab foi responsável pelo desenvolvimento e fabricação de boa parte dos sistemas que ainda hoje dão suporte aos lançamentos do Centro de Lançamento de Alcântara e do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Então, isso na década de 80, foram desenvolvidos sistemas de sincronização, alguns sistemas. Um ponto que eu acho que é interessante clarear é que a função de um centro de lançamento, as funções, na verdade, são 3. Preparar, que basicamente é conceder as facilidades logísticas e as capacidades para que aquela empresa que quer lançar um foguete tenha condições de fazer a preparação, toda a organização do seu lançamento, o lançamento propriamente dito e o rastreamento, que é a garantia ou de que o veículo vai atingir o seu alvo, ou de que nenhum problema ocorrerá ali, tanto como dano ao patrimônio, dano à vida ou qualquer coisa do tipo. Então, os sistemas que
a Concert, à época, a Audiolab, desenvolveram, atuam nessas três linhas, na área de preparação, na área de lançamento propriamente dito e na área de rastreio. Depois disso, a gente também desenvolveu projetos na área de energia, né, que é a nossa segunda maior área de atuação hoje no Brasil. E a Audiolab, à época, ela pretendeu participar do projeto CIVAM, né, o Sistema de Vigilância da Amazônia. E aí a gente teve que ir para os Estados Unidos, porque era um processo natural ali para poder fazer uma cooperação com as outras empresas que estavam trabalhando no projeto, e foi quando a Audiolab deixa de ser Audiolab e passa a ser Concert Technologies. Mas a gente tem ali uma origem no setor espacial desde sempre, mais especificamente na área de lançamentos, né, no centro de lançamentos, e hoje a gente já progrediu com uma ampliação dessa área. A gente passou pelo projeto Civan, então é muito oportuno que a gente volte a trabalhar com projetos voltados para a Amazônia, que é o próprio caso do Atosat, e a gente tem outros sistemas. A gente, por exemplo, desenvolveu, junto da Agência Espacial Brasileira, através de uma encomenda tecnológica, um sistema de navegação inercial GNSS, que inclusive fez parte do lançamento da Indospace no final do ano passado. E nós somos os responsáveis pelo sistema de controle do MLBR, do Microlançador Brasileiro, que é uma outra linha de atuação para veículos lançadores no Brasil. Então, um resumo bem resumido mesmo do contexto da Concert seria esse. Muito bacana. Vamos falar com o Carlos Frederico agora, que é da TR Radares, para a gente conhecer também a TR Radares, saber como que eles estão inseridos aí no Programa Espacial Brasileiro, nas atividades espaciais do país, e também para saber o que tem de diferente nesse nanosatélite aí que vai colaborar com o projeto científico Atos. Bom dia, Carlos Frederico. Obrigado por você ter aceitado aí o nosso convite. Explica para a gente aí o que tem de diferente, qual que é o desafio que vocês estão tendo nesse satélite. Bom dia, muito obrigado pelo convite, Rafael, um abraço. Então, deixa eu falar primeiramente um pouquinho do histórico da TR, como que a gente acabou se envolvendo nessa iniciativa do Atosat. A TR foi criada com o objetivo de trazer para o mercado, principalmente alguns segmentos do mercado privado, acesso às tecnologias, nós chamamos de geotecnologias, né, principalmente ligadas aí ao sensoriamento remoto da atmosfera, através do uso de radares meteorológicos e satélites ambientais e meteorológicos. Para a gente poder atender aí algumas necessidades que o setor privado tem e que até então não tinha acesso a essas tecnologias, a gente acabou desenvolvendo um radar meteorológico de pequeno porte, de baixo custo, nós chamamos, para poder ter preço final, né, e levar serviços e soluções aí para vários segmentos do setor privado que precisam das informações de radares e satélites, mas os altos custos são impeditivos. E aí acabou que a gente teve aí a felicidade de criar o equipamento, desenvolver o equipamento aqui no Brasil, fabricar aqui e levar aí para vários setores aí, principalmente do setor privado. E nessa linha, né, de sensoramento remoto da atmosfera e conhecimento adquirido aí ao longo de vários anos, várias décadas, a gente também trabalha com a parte espacial. E aí, com essa parceria e essa associação aí com a Concert, a gente está trazendo a ideia, a solução, né, também aí, levando a solução para o espaço de coisas que nós já temos na superfície, que aí, através do satélite, a gente consegue fazer as observações, as medidas, eu creio que o Rafael deve explicar daqui a pouco, numa área muito maior do que num ponto, que hoje tudo isso foi criado, né, a partir do experimento ATTO, que é a Torre de Observação Alta da Amazônia. Basicamente, leituras de fluxo de gases, de todos aqueles componentes da atmosfera que acabam impactando na geração de nuvens, chuvas e etc. Deixa eu só esclarecer uma dúvida. Vocês já fazem os sensores que estão na torre? E aí agora esse sensor vai para o espaço? Ou o sensor que está na torre é outro sensor? Vocês estão fazendo um parecido? Vocês participaram do projeto Atos desde o início? Essa é a minha pergunta.
Não, não, os sensores da torre não. A TR Radares ela atua em outra linha de sensores, né, principalmente sensores de superfície, de radar meteorológico propriamente dito, e outros radares, mas os equipamentos que hoje estão presentes lá na torre não são fabricados por nós. Perfeitamente. Rafael, como que a Concert entrou no projeto do AtoSat? E você estava me explicando aqui em off que vocês têm um desafio, né? O edital previu um desafio que é a questão de uma órbita diferente. Explica para o nosso telespectador. Bom, a Concert, ela entende, na verdade, isso é uma prática nossa já há algumas décadas, de que principalmente o setor espacial ele é um setor multidisciplinar. É muito difícil, principalmente considerando algumas limitações que nós temos aqui no Brasil, que uma única empresa consiga dominar todas as áreas de desenvolvimento, mesmo da coisa mais simples. Então, vamos fazer um veículo lançador que é algo complexo. Você vai ter uma empresa especializada na área de navegação, você vai ter uma empresa especializada na área de motor, vai ter uma empresa especializada na área de aeronáutica e daí por diante. A mesma coisa é a área de satélites. É claro que você tem grandes nomes, você tem a Visiona, você tem o ITA, você tem o INPE, que conseguem consolidar diversos conhecimentos diferentes ao mesmo tempo, mas mesmo essas instituições maiores, elas também precisam de parceiros e de criar um ecossistema colaborativo. Então, a Concert ela entra no que já vinha sendo desenvolvendo por especialistas como o próprio Federico, o Luiz Machado, o Otávio Durão, que são grandes nomes hoje tanto da análise meteorológica quanto do desenvolvimento satelital. Então, o Luiz Machado ele tem um longo histórico no INPA, por exemplo. O Otávio Durão ele tem mais de 20, teve, na verdade, já saiu, mas foram mais de 27 anos no INPE. Então, a Concert ela veio de fato para fazer o que seu nome diz, né? Concert vem de concerto. Então, o nosso objetivo foi orquestrar todos esses conhecimentos, todas essas especializações e obviamente, talentos em áreas específicas e consolidar num projeto que explorasse essa área que a gente tanto tem trabalhado de autonomia tecnológica e de soberania nacional. E o grande desafio que nós temos hoje, especificamente sobre esse projeto, não está tanto na carga útil, porque essa carga útil é uma carga útil já madura, né? Inclusive, contamos com o apoio, como o Fred disse, de cooperação internacional, a gente conta com o apoio, por exemplo, do professor Wanderley na Universidade de Maryland, então nós já temos ali uma maturidade tanto no sensor hiperespectral quanto no sensor polarimétrico, que são as bases que nós utilizaremos para poder analisar a relação partícula-nuvem, que hoje, inclusive, é a maior incerteza que nós temos na análise climática, segundo o próprio painel intergovernamental de mudança climática. Mas o desafio que nós temos especificamente está primeiro na exploração das órbitas de baixa inclinação ou órbitas equatoriais, que são as órbitas que de fato favorecem uma análise do território nacional. Então, as duas grandes órbitas, na verdade são várias, mas os dois grandes perfis de órbitas baixas são as órbitas polares, né, que fazem pelos polos ali, como se fosse uma visão vertical do planeta Terra, e nós temos as órbitas de baixa inclinação ou órbitas equatoriais. Tem a característica de não cobrir todo o globo, mas onde ela cobre, que são nas regiões intertropicais, então entre ali o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, onde está a maior parte do território brasileiro e toda a parte do território da floresta amazônica, ele cobre com 15 a 75 vezes mais frequência. Então, a gente está falando de uma abordagem que envolve soberania tecnológica e autonomia no acesso ao espaço, por quê? Porque nós estamos falando de uma carga útil nacional prestando um serviço para a própria nação. Então, nós utilizamos, a partir dessa linha de autonomia tecnológica e de soberania no acesso ao espaço, nós estamos mirando uma inclinação de órbita que vai favorecer os nossos próprios interesses, que é exatamente pegar com muito mais frequência toda a região amazônica. Então, tentando responder mais brevemente, o nosso grande desafio está menos relacionado à maturidade da carga útil e mais relacionado à exploração de uma
órbita, de uma faixa orbital, que hoje não é tão comum por não ser tão mainstream, né? É uma coisa um pouco mais direcionada a determinados interesses, porém um interesse que o Brasil tem muito. Vocês vão precisar de um lançamento diferenciado, de onde que se imagina que possa ser lançado esse nanosatélite? E vocês têm previsão de quando deve estar concluído e pronto para buscar esse lançamento? Bom, faz parte do nosso projeto que seja lançado do Brasil. Então, não sei se, acho que é algo já amplamente discutido, mas em 1979 discutia-se e criou-se o plano chamado MEC-B, né, que é a Missão Espacial Completa Brasileira. E a Missão Espacial Completa Brasileira previa lançar um satélite nacional a partir de um veículo lançador nacional, partindo de território nacional. Então, hoje nós temos, e eu acho que isso também explica um pouco do porquê agora e porquê a Concert está conduzindo um projeto como esse. Hoje nós temos já uma mais ampla especialidade na área de satélites. No Brasil, eu até citei instituições renomadas que fazem satélite. Nós temos um centro de lançamento extremamente capaz de fazer lançamentos orbitais. Então, o centro de lançamento de Alcântara, inclusive, foi palco de uma tentativa de lançamento orbital da própria InnoSpace no ano passado, mas nós ainda não temos um veículo lançador capaz de fazer esse lançamento. Nós temos duas iniciativas, a gente tem a iniciativa da área da defesa, da própria Força Aérea com o VLM, e nós temos uma iniciativa privada, que é o MLBR, da qual a Concert faz parte. Então, da nossa parte, da parte do nosso projeto, faz total sentido e, enquanto for possível, será uma exigência que ele partirá de um veículo nacional a partir de um centro de lançamento nacional. Então, entendo que essa tenha sido a pergunta e, obviamente, que nós pretendemos que isso saia a partir do MLBR, que é o veículo lançador, microlançador brasileiro. Perfeitamente. Então quer dizer que o AtoSat é o primeiro candidato à carga útil do MLBR. Da nossa parte, sim, mas eu não diria que é o primeiro. Já existem outros candidatos, né? Já existem outros candidatos. Mas, com certeza, é um deles. Com certeza é um deles. E um ponto que eu acho que vale a pena a gente explicitar, o AtoSat, ele já é um projeto muito maduro, tanto é que ele avançou ali dentro do ProSAM, mas ele ainda busca o investimento. Então, nós estamos implementando esforço próprio, esforço de engenharia, esforço de desenvolvimento, já estamos, inclusive, tratando de testes reais com a carga útil que será utilizada. Uma das iniciativas muito interessantes é o projeto Cobra, que está sendo desenvolvido em parceria com a Agência Espacial Francesa, a Agência Espacial Brasileira, a partir da Universidade Federal de Tocantins. Não sei se já teve contato com esse projeto, mas a ideia é utilizar. Super legal. Sugiro trazer o pessoal da UFT e o próprio Carlos Eduardo Quintanilha da EB para falar do assunto. Mas, em resumo, eu não vou entrar na área deles. Utilizar balões estratosféricos para poder fazer testes de sensores, né? Isso já é uma prática em outros lugares, mas essa parceria entre a Agência Espacial Brasileira e a Agência Espacial Francesa prevê um lançamento, acredito que em 2027, onde nós já queremos ter a nossa carga útil sendo validada neste ambiente. É claro que é uma validação diferente do ambiente satelital, mas é uma validação importante. Então, ao passo que nós buscamos o investimento para poder conseguir entregar o projeto como um todo, desde da construção do satélite até o lançamento e a operação da missão, por pelo menos 3 anos, nós estamos trabalhando a custo próprio para poder amadurecer tanto as partes de cálculo, obviamente, né, os softwares que vão tratar esses dados, quanto a própria carga útil. Qual que é esse investimento que vocês estão buscando? De quanto nós estamos falando? Nós estamos falando entre 40 e 45 milhões. Tá certo. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouco mais sobre esse satélite que vai complementar o projeto de pesquisa Atom. Um instante só, não sai daí.
Terceiro bloco, programa Brasil Consciência de Volta, e a gente continua falando sobre o AtoSat, o projeto que avançou dentro dos trâmites de aceite do ProSAM, o processo interno da Agência Espacial Brasileira, para a inclusão de projetos espaciais dentro do PNAE, o Programa Nacional de Atividades Espaciais. O que vocês vão desenvolver, o que vocês vão trazer que já de repente está pronto e qual que é a vida útil que vocês esperam para esse satélite no espaço? Do ponto de vista técnico, a proposta de equipar o satélite, né, o payload, será, né, alguns sensores, basicamente sensor hiperespectral em alguns comprimentos de ondas que a gente faria medidas da atmosfera com o objetivo de detectar aerossóis, materiais particulados, que são os constituintes da atmosfera que dá a iniciação à formação de nuvens. Então, essa é uma dos objetivos, né, da missão, e com isso a gente consegue trazer mais clareza nas informações, tanto meteorológicas, da formação de nuvens, né, constituintes de nuvens, e também poluição, formação de poluentes como fumaça, aerossóis e outros constituintes sólidos, né, da atmosfera. Rafael, você quer completar com a segunda pergunta? Bom, a gente está falando de um CubeSat, então, voando em órbita baixa, então, em termos de vida útil, espera-se que seja alguma coisa entre 3 e 5 anos. Então, isso varia, obviamente, a depender de qual que vai ser a altitude que vai ser colocada. Por exemplo, acima de 500 quilômetros de altitude, consegue-se uma vida útil um pouco mais longa. Mas, em termos assim de compromisso, a gente sempre pensa algo entre 3 e 5 anos. Eu acho que é um prazo razoável, considerando uma colocação, a devida colocação em órbita num ponto, numa velocidade que atendam a essa vida útil, e obviamente que a parte interna, a parte estrutural, todos os sistemas e subsistemas estarão preparados para esse tamanho de vida útil. É claro que a gente sempre tem algumas surpresas, né? Inclusive o satélite mais longevo que existe hoje no mundo é um satélite brasileiro. Então, nós podemos ser surpreendidos de forma muito positiva. Mas, a princípio, essa seria mais ou menos a linha. E o que o Fred colocou sobre o objetivo da missão de entender a composição das nuvens, as partículas que ali constam. Isso é interessante não só para a área específica da pesquisa, que é o nosso objetivo principal, então fortalecer o entendimento da formação de nuvens aqui na região amazônica, e obviamente, como a gente está falando de um projeto satelital em toda a região equatorial do planeta, intertropical, por assim dizer, mas nós temos algumas aplicações que são muito interessantes. Então, à medida que nós temos a capacidade de fazer a medição contínua desses dados, nós conseguimos identificar, por exemplo, como que o uso do solo está impactando na formação de nuvens, na formação de chuvas. Então, à medida que você consegue obter dados com mais frequência, você percebe que aquela região onde era mata pura e passou a ser uma plantação ou uma criação de gado ou uma cidade ou qualquer outra coisa do tipo, você consegue começar a entender como que isso impacta na mudança climática. E eu acho que é um dos motivos dessa relação partícula-nuvem ser das incertezas. E obviamente que a gente está falando de um país que anualmente tem enfrentado pelo menos um desastre natural. A gente teve o caso em Minas Gerais, na região de Juiz de Fora, nós tivemos há 1 ou 2 anos atrás a questão no Rio Grande do Sul. Então, o entendimento de como que isso tem se formado, quais são as causas e até a possível antecipação de um evento como esse, também tem uma importância social, que é exatamente nós tentarmos fazer com que esses eventos tenham a menor severidade possível. É claro que o Atosat em si não vai ajudar a prevenir, né? Para prevenir que aconteça, mas antecipar o acontecimento e fazer com que isso nos ajude a ter uma política pública melhor sobre o assunto é um dos objetivos. E é por isso que, inclusive, ainda que a gente esteja falando de um investimento para a área espacial, não tanto, mas é um investimento razoavelmente alto,
nós estamos falando de dados que vão ser fornecidos gratuitamente, né? Nós não pretendemos comercializar nada disso. Essa é uma prática que nosso grupo de empresas tem feito ao longo dos últimos anos, que nós queremos desenvolver uma competência que posteriormente nós vamos utilizar comercialmente, mas no momento do desenvolvimento a gente oferece para o combate das mudanças climáticas, a gente oferece para uma perspectiva mais de preservação ambiental. Bom, eu tinha perguntado, acabou não sendo respondido, e aproveito para perguntar então em que estágio vocês estão do desenvolvimento nesse momento. Vocês falaram aí sobre testes já realizados, e quanto tempo vocês imaginam que o satélite deve levar para ser integrado e vocês terem um modelo de voo? Justo. Bom, perdão por não ter respondido antes. Bom, hoje nós estamos próximos do que é chamado muito na gestão de projetos espaciais da PDR, né, o que é o Preliminary Design Review, ou a revisão preliminar de projeto. Então, nós temos a concepção, em termos de satélite como um todo, nós temos uma concepção já desenvolvida. É claro que antes da CDR, né, que é aquela revisão crítica, algumas coisas físicas podem mudar, mas hoje nós estamos avançados em termos de concepção, que é basicamente o que o próprio ProSAMI exige antes que você vá para a etapa posterior, que é a etapa de qualificação. Então, hoje nós estamos nos aproximando do desenvolvimento necessário para poder concluir a PDR. A carga útil, por outro lado, ela já é uma carga útil, como eu disse, mais madura. Então, ela, como eu disse, já TRL9, né, por assim dizer, então ela está num estágio mais avançado do que a plataforma satelital em si. Bom, a partir do momento que nós tivermos já garantidos os recursos para poder desenvolver, a previsão é que a gente vai demorar em torno de 3 anos para poder estar prontos para o lançamento. E aí, obviamente, depende do lançamento em si, e estamos preparados para uma operação de 2 a 3 anos também. Então, não sei se isso respondeu. O pessoal, então, do seu consórcio, né, do seu arranjo empresarial que está fazendo MLBR, tem data para terminar o foguete. O foguete tem que estar pronto em 3 anos aí, depois que vocês começarem a conseguir o dinheiro para fazer o satélite. Eu quero agradecer demais a participação do Rafael Mordente, aqui o CEO da Concert Space, e também do Carlos Frederico de Ângeles, da TR Radares, pela participação aqui no nosso programa. A gente agradece e segue acompanhando o trabalho de vocês. Viu? Muito obrigado. A gente que agradece. Obrigado. Bom dia. O programa Brasil Consciência vai para mais um intervalo e agora a gente traz no próximo bloco o satélite do INPE que pode aposentar o SCD-1 e o SCD-2. A um instante só, não sai daí. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, nós vamos falar agora sobre um projeto que está em desenvolvimento pelo Centro Espacial do Nordeste do INPE. Vamos conversar com o Manuel Carvalho para falar sobre o CONASAT, um nanosatélite desenvolvido lá pelo pessoal do INPE do Nordeste, que uma vez em órbita, poderá provar um conceito e constituir uma constelação de pequenos satélites para recolher dados ambientais. Dados ambientais estes que são enviados aos satélites brasileiros por meio das plataformas, das PCDs, que registram dados como umidade, como condições do tempo, como nível de rio ou reservatório. Tudo isso, hoje em dia, é feito por grandes satélites, como o Amazônia 1, no caso, um satélite de tamanho médio, ou o Cibras, que já é um satélite bem maior. O projeto que está sendo desenvolvido pelo INPE do Nordeste pretende melhorar essa capacidade de recolhimento de dados do Sistema Nacional de Coleta de Dados, usando constelações, uma constelação de pequenos satélites. Então vamos conversar com o Manuel. Manuel, obrigado por você ter aceitado o nosso convite, falar com a gente. A gente tinha uma informação de que o CONASAT ia voar no voo da InnoSpace. Ainda bem para o CONASAT que isso não aconteceu. Como é que está o andamento do projeto nesse momento? Muito bem. Obrigado. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, de falar aí para uma
plateia bem, vamos dizer, da área, né? Que basicamente é o que a gente tem. E o Conasat, eu posso dizer que ele está pronto para voar, né? E como você bem disse aí, estávamos lá já agendado para voar nesse lançamento da Space, que infelizmente teve um problema. E como eles, antes mesmo do lançamento, já tinham informado para a gente que a altitude que ele ia largar nosso satélite, ou seja, que ia botar em órbita, era bem abaixo do que nós precisávamos para testar o satélite, de fato, que esse primeiro satélite da constelação, basicamente, a função dele é testar o que a gente chama de carga útil, que vai voar pela primeira vez, né? Então seria testá-lo em condições, né, do espaço, né? E aí, então, a situação é essa: o satélite está pronto para entrar em órbita, aguardando a oportunidade de lançamento que nós esperamos que a EB possa nos oferecer o mais breve possível. Quando que começou o desenvolvimento desse satélite e qual foi o custo que vocês conseguiram reunir recursos para disponibilizar para esse projeto, Manuel? Bom, esse projeto, a ideia mesmo, já tem algum tempo, né? No final de 2010, você vê, com bastante tempo, nós submetemos um projeto dentro do Unispace, onde seria um estudo para uma missão de coleta de dados baseado em nanosatélite. A gente não falava nem em CubeSat, em nanosatélite. Nós aprovamos esse projeto e desenvolvemos, então, o projeto, chegando à conclusão de que seria possível a gente trabalhar com o CubeSat para fazer coleta de dados ambientais, isso em substituições a satélites que você já citou aí, mas principalmente os satélites que foram concebidos pelo INPE para essa área de coleta de dados, que foram os SCD-1 e SCD-2, né, que, diga-se de passagem, ainda em órbita, né, e o SCD-2 ainda funcionando integralmente. Então, nesse estudo, posteriormente, como a gente chegou a essa conclusão, que seria possível, né, com o CubeSat, fazer uma missão de coleta de dados ambientais, surgiu a ideia apresentamos, então, uma proposta de ter uma constelação de pequenos satélites para essa área de coleta de dados, que realmente diminui bastante os custos, né, uma vez que só o CubeSat é algo bem mais, vamos dizer assim, barato, né, relativamente aos grandes satélites, né? E aí nós começamos, basicamente, trabalhando com recursos que era disponibilizado aqui para o nosso centro regional. Pouco recurso, mas que a gente foi trabalhando, e principalmente com bolsistas, né, que desenvolvemos, então, a carga útil, né, que isso é o que a gente vai testar, de fato, né? É a carga útil, que foi desenvolvida também aqui. Ou seja, a carga útil é o que vai fazer, de fato, o serviço de interesse, que é a coleta de dados. Basicamente, é um processador de telecomunicações, ele vai receber os dados, os sinais que a gente chama PCDs, que são as estações que estão espalhadas pelo Brasil, transmitindo, e o satélite, então, recebe esses dados, a carga útil que vai no satélite, recebe, então, esses sinais, faz o devido processamento e reenvia para a Terra os dados já processados, ou seja, decodificados, para a nossa estação, que também é outro trabalho que nós desenvolvemos dentro, né, desse projeto, que é a estação que a gente chama de Estação Multimissão de Natal, que não só vai atender a nossa possível constelação, como também está aberta a atender outras demandas, como já aconteceu, né? Apesar do nosso satélite ter sido lançado, mas a nossa estação já está operacional e nós já trabalhamos com outros satélites. Você falou em barato. Quanto que custaria mais ou menos um Conasat para ser feito, né? E você disse em vantagens, além do custo por satélite, existe algum custo, algum benefício adicional de você ter vários pequenos satélites voando em relação à cobertura que hoje é feita? Como você muito bem destacou, obviamente, muito melhor, com muito mais propriedade e conhecimento de causa do que eu, os principais satélites do Sistema Brasileiro de Coleta de Dados
são o SCD-1, recordista no espaço, né? Nós já falamos sobre ele, o primeiro satélite brasileiro, e o SCD-2, que está funcionando aí a plenos pulmões. O SCD-1 funciona ainda, mas só quando ele recebe luz solar, porque as baterias já foram para o espaço, literalmente. Qual que é a vantagem de termos uma constelação de pequenos satélites e não esses médios ou grandes satélites que hoje têm esse sensor capaz de identificar, receber os sinais e transmitir de volta para as nossas estações? Muito bem. Bom, se a gente considerar que os SCDs eles foram projetados nos anos 80, né, entraram em órbita em 93, o primeiro SCD-1, né? A tecnologia, obviamente, daquela época era uma, e essa parte aí de comunicação, processamento de sinais, avançou bastante, né? A miniaturização, o que permite a gente, né, ter uma missão de substituir satélites do porte SCD, que são satélites assim, de aproximadamente 100, pouco mais de 100 quilos, o SCD-1 especificamente e o SCD-2 são satélites, a gente pode dizer, um formato quase cilíndrico, de 1 metro de altura, com 1,5 metro de diâmetro, aproximadamente, né? E a gente está falando aqui de satélites de um cubo de 10 centímetros. Então, uma vantagem, vamos dizer assim, com relação à massa que o espaço, né? Para você botar qualquer coisa no espaço, botar em órbita, a massa é o determinante do custo para você levar para a órbita, né? Então, isso aí é uma grande vantagem. E isso, a sua pergunta é qual é a vantagem de ter vários satélites com relação a um grande satélite, né? Então, vamos lá. Com vários satélites, a gente passa a ter uma cobertura bem maior do que com um único satélite. Não importa a dimensão do satélite, mas a visibilidade radiométrica de um satélite não importa o tamanho dele, certo? Quando ele está, né, passando aqui, por exemplo, sobre o Brasil, ele tem uma área de cobertura, ou em qualquer parte, né, que é limitada principalmente à distância que o satélite está, né, da Terra, né? A gente pode dizer que um satélite que vai orbitar aí na faixa dos 600 quilômetros, 700, como o SCD, tem aí um diâmetro útil de cobertura de mais de 4 quilômetros aproximadamente, né? E isso não importa para o satélite se é grande ou se é pequeno, né? A área de cobertura vai ser a mesma. Então, se você tem vários satélites, você passa a ter uma área de cobertura somada bem superior, que vai ser proporcional ao número de satélites. E aí tem uma outra grande vantagem, que você passa a ter o que a gente chama tempo de revisita, que é aquele tempo entre um satélite ter acesso a uma área, né, e voltar a ter acesso àquela mesma área, a gente chama tempo de revisita, vai diminuir sensivelmente esse tempo de revisita, que é proporcional, quer dizer, que é proporcional ao número de satélites em órbita, e obviamente outras considerações, tipo a órbita, que eles vão, né, que eles vão ser injetados, né? Bom, não sei se eu respondi aí a sua pergunta, né? Não, respondeu sim. Só duas questões técnicas, de repente, para o nosso telespectador, apenas para o telespectador não ficar sem a devida satisfação. Você falou que o satélite foi feito com recursos próprios aí do centro do Nordeste. Quanto que você estima que custaria um satélite desse? Nós estamos falando que de 100 mil reais, 200 mil reais? Quanto que custaria na casa de quanto para fazer, por exemplo, 10 hoje? Perdão, para fazer né? Daí a gente multiplicaria por 10. Essa é uma pergunta que não é tão fácil da gente responder, porque tem vários, se a gente considerar o custo nosso, né, do pessoal, né, é uma coisa, certo? Se você, não, é o custo do que você investe para adquirir aquele, né, material e assim, todos os insumos necessários para você ter o satélite. É bem menor, obviamente, do que esse custo que a gente tem pessoal, né, que é o grande custo, se a gente quiser botar na balança tudo isso, né? Então, é bastante, assim, relativo, né, quando a gente está falando em termos de custo. Mas, vamos dizer assim,
Para um CubeSat, para a gente ter um CubeSat, adquirir a plataforma, porque basicamente o que a gente trabalha, né? Como a gente trabalhou para o ConaSat, principalmente para esse primeiro instante. A gente adquiriu a plataforma, né? Desenvolvemos a carga útil, integramos a carga útil e desenvolvemos software, né? Que é o grande, dizer assim, o que vai fazer o satélite funcionar. Por que isso? Porque essa área de CubeSat hoje é de prateleira, como a gente pode dizer, né? Você adquire, né, os módulos, né? Tem vários fabricantes já aí no mundiais, né, fornecendo inclusive alguns, né, nacionais que já fornecem, né, estes módulos, né, que você vai só integrar. Então, nosso trabalho foi esse, que não é pouca coisa, eu devia, né, integrar esses diversos módulos e desenvolver o software, né. Então, uma plataforma, a gente pode dizer o seguinte, completa, a gente pode pensar aí, ó, uns 100 mil dólares por aí, certo? Você teria, 100 mil dólares, você teria um satélite pronto, né? Considerando só o que eu estou falando, né? O satélite em si, né? Tem uma série de outras questões envolvidas, que estão nos cursos que a gente fala. Você tem a parte de alocação de frequência, que tem que trabalhar isso junto à Anatel, que tem o seu custo também, para você poder, né, ter seu satélite assim, funcionando legalmente, né? Não sei se o termo seria isso, mas são custos outros diversos, né? Mas o grande custo é o pessoal mesmo, né? Então, por exemplo, a gente trabalha com bolsistas, né? Para desenvolver o software. O bolsista, dependendo da qualificação do bolsista, a bolsa tem um valor, né? Então, é bastante, vamos dizer assim, fluido esse custo, né? Não dá para você cravar. Não, claro, se você disser assim, olha, faça um projeto aí para a gente botar aí um satélite. A gente pode botar no papel e, dependendo do satélite, a gente consegue definir esse custo com mais precisão. Mas, em termos, é isso aí. Não, perfeitamente. É só para que o telespectador em casa tenha a noção de quanto custa para fazer um nanosatélite e quanto custa para fazer um satélite de maior tamanho, né, que tenha outras finalidades. No caso, é óbvio, né, e até importante que você fale isso, Manuel, porque fica claro para o pessoal aí em casa que é diferente de um satélite que vai ser montado pela iniciativa privada e um satélite que tem que ser desenvolvido pela iniciativa pública. No caso, depois que vocês já gastaram todo esse custo de pessoal que está dentro da folha de pagamento do serviço público, com a ajuda de bolsistas que também estão na folha de pagamento do serviço público, aí se tem um projeto pronto, já integrado, que pode ser replicado sem custos de desenvolvimento pela iniciativa privada. É assim que funciona a chamada tríplice hélice, aí unindo instituições públicas, academia e empresas privadas. O ConaSat, qual que é a grande sacada desse sensor que vocês fizeram para fazer com um satélite pequenininho de 10 por 10 a mesma coisa que se faz, por exemplo, no SCD-2? Certo. É a miniaturização, né, de componentes, né, que utilizando, né, todo o avanço da microeletrônica e também associado a telecomunicações. Então, você tem componentes que há 30 anos atrás, 40, você não teria, né, como pensar em fazer, mas as comunicações progrediram bastante e o satélite é basicamente, né, um sistema de comunicação, né? Então, você se aproveita de todo esse desenvolvimento, né? O CubeSat é isso, aproveitou de todo o desenvolvimento da microeletrônica, né, da miniaturização e de um padrão que permite você fazer um satélite sem se preocupar com a interface com o lançador. Porque, tradicionalmente, quando você começa a trabalhar no projeto de um satélite, você tem que saber já qual é o lançador para trabalhar na interface com o lançador.
o CubeSat você já foge desse problema, porque o padrão, né, CubeSat é um padrão que já está lá dito, olha, você tem que fazer um satélite de tal e tal forma que ele vai se encaixar num ejetor, né, que não vai ter a interface é uma interface mecânica, exatamente padrão que você já monta o seu satélite com todas aquelas dimensões, o que permite, então, ele ir dentro desse injetor, e aí já tem também uma grande diferença de custo para a produção do satélite, né? Muito bacana. A gente, inclusive, mostrou aqui no nosso programa um projeto da Bizu Space aqui de São José dos Campos, esse ejetor que o Manuel falou, o deployer, né, que coloca o satélite para fora do foguete depois que o foguete já atingiu lá a órbita desejada. E a constelação que vocês planejam para fazer esse serviço de coleta de dados e, de repente, aposentar o SCD-1 e o SCD-2, ela teria quantos satélites, quantas unidades seria o ideal no projeto de vocês? Inicialmente, o nosso projeto era uma constelação mínima, era de 6, era 3, desculpe, 12 satélites, né? Seriam 12 satélites, né, que a gente deveria ter para garantir uma cobertura, uma revisita de 15 minutos, né? Essa era a ideia, era essa, né, inicial. Mas hoje a gente, né, está trabalhando, né, olha, a gente precisa provar que nossa carga útil ela funciona bem no espaço e talvez deixar isso aí para outros, vamos dizer, atores trabalhar nessa parte da constelação, porque a gente pensou em algo que fosse ser mais heterogêneo, né? O que a gente definiu aqui, a gente criou, assim, é uma ideia que nós lançamos, né? Particularmente aqui nós, eu posso dizer que teve, né, a gente lançou uma ideia que seria em substituição ao Sistema Brasileiro de Coleta de Dados, seria um sistema GOLDS, né, que era Global Open Data Collector System, né? A ideia seria, olha, você quer, principalmente considerando que CubeSat está se desenvolvendo aí numa certa velocidade, cursos, né, várias universidades estão trabalhando isso aí, então a gente oferece para quem está trabalhando com um satélite, oferece a nossa carga útil, você bota isso aí no seu satélite, não importa as outras coisas que o seu satélite vai fazer, você leva a nossa carga útil, nós temos uma estação aqui, vamos receber os dados, né, dessa carga útil, independente das outras partes do satélite, e aí a gente teria uma constelação não mais, vamos dizer assim, homogênea, mas heterogênea, e à medida que fosse sendo povoada, porque a gente imagina que de mais e mais você vai ter grupos trabalhando com o CubeSat, principalmente os de engenharia aeroespacial, e já existe, né, de fato, já tem algumas iniciativas no Brasil, que estão trabalhando com essa ideia de utilizar a nossa carga útil, né? O que para a gente seria bom, porque a gente entrega a carga útil e não teria os gastos com o satélite, e também para quem está trabalhando no satélite não ia muito se preocupar com a carga útil, principalmente porque dentro das universidades, dos cursos de engenharia espacial, o satélite é mais como para apoio ao ensino, né? Aquele projeto que vai, né, mostrar como você de fato desenvolve. Então já teria uma parte pronta, que seria a nossa carga útil, e o que tanto beneficiaria, ou seja, do jogo ganha-ganha, né? A gente estava sendo beneficiado, como quem também lançasse o nosso, que a gente chama EDC, né? Poxa, isso que bacana. Aí substituiria... Bacana, pois não, por favor. Isso aí substituiria os SCDs, né? Como você disse, que já têm aposentadoria merecida, né? No tempo que estão aí em horta, né? E teríamos, então, algo que, tecnologicamente, que permitiria não só a reposição, né, e a continuidade do serviço de coleta de dados, mas algumas melhorias, né, como o tempo de revisita, também algumas outras melhorias do ponto de vista da comunicação, né, que já a gente consegue fazer com maior capacidade de dados, né. Seria isso, como que a gente hoje imagina como constelação, em vez da gente construir uma constelação, né,
única para coleta de dados. Ela seria algo assim, bem heterogênea, dependendo de outros colaboradores. É uma ideia que a gente espera que a EB tenha apoiado, tem alguns exemplos aí no país, principalmente lá em Santa Catarina, acontecendo isso. Então, a gente espera que isso aconteça, né? Você está falando que já está em negociação para usar o sensor de vocês lá na constelação Catarina, que foi aceita pela Agência Espacial Brasileira como uma missão da agência? Exatamente, é isso mesmo. Você já está bem, né, a par do que está de fato acontecendo. É isso mesmo, né? O nosso EDC vai voar na Catarina, na constelação Catarina, como vai voar também num satélite lá da Universidade Federal de Santa Catarina, que é o GOLDS, né? Como eu falei, a iniciativa GOLDS, que seria o GOLDS, o FSC, né? UFSC, como eles falam. Perfeitamente. Agora, o sensor de vocês, uma vez que esteja qualificado, também pode ser embarcado em satélites maiores, como, por exemplo, no Amazônia 1B ou nesses novos Cibers, não sei no geoestacionário, mas no Cibers 6, por exemplo? Exatamente, né? E está sendo trabalhado já isso, né? A ideia é que ele passe por dizer assim, o pessoal chama de endurecimento, né? Para permitir que ele seja... Porque na área de CubeSat a gente trabalha com componentes de prateleira, certo? Que eles não são feitos especificamente para o espaço, né? E como esses satélites que você citou aí, né, tanto a Amazônia como o CIB, eles são satélites que exigem uma qualificação maior, mas qualificação espacial, então a ideia é que o EDC voe nesse satélite, né, isso está sendo tratado dentro do INPE, né, mas com essas melhorias do EDC, né, do ponto de vista de qualificação espacial, né. É o que está sendo trabalhado agora dentro do INPE, lá em São José dos Campos. Mas e como é que é essa estação que vocês fizeram para receber dados e de qual satélite ela já recebeu, conforme você disse, que ela já está inclusive funcionando? Certo. Bom, a nossa estação foi um projeto nosso também, aproveitando uma antena de um antigo projeto do SACI, né, que infelizmente teve aquele problema e ficou a antena aqui virando, vamos dizer assim, sucata, né? E nós reaproveitamos toda a parte mecânica, né? E a partir daí construímos uma estação totalmente baseada em software, né? Esse é um dos projetos que eu acho mais interessante que nós tocamos aqui, né? Que, como eu falei, agora está em pleno funcionamento e a gente pode citar uma missão bem, vamos dizer assim, que batizou a nossa estação, o esporte, que você deve ter, né, conhecido, né? Então, a nossa estação, a Estação Multimissão de Natal, ela foi a estação de telemetria e telecomando do esporte, sendo que a estação aqui em Natal, né, fazendo esse enlace com o satélite, e o pessoal de operação lá em São José dos Campos, enviando, né, telecomando através da rede, né, internet, para o nosso satélite, tudo através de uma VPN, e recebendo de volta os dados, né, enviados pelo satélite, né. E funcionou sem nenhum problema, né, 100% durante o período não perdemos nenhuma passagem, né? Fizemos rastreio de todas as passagens, do rastreio e a conexão com o satélite, e durante toda a missão do esporte, que, né, você conhece, já deve ter feito alguma apresentação a respeito desse esporte. Muito bacana. O Spot, o satélite que foi construído entre o Brasil e a NASA, nós contamos essa história. Um dos proponentes era um cientista da NASA que morou no Brasil, morou em Recife, lá em Recife, se eu não estou enganado, e que por isso colocou o nome por isso o nome do esporte. Sim, porque ele é fanático torcedor do Sport Recife, Clube Sport Recife de futebol, e ele acabou colocando esse nome, acho que Scintillation, Predation, alguma coisa assim. Deu um jeito, podia ter sido ABC.
Podia ter sido ABC o nome desse satélite. ABC de Natal, tá certo. Entregou já a torcida a torcida esportiva do Manuel Carvalho. Olha, eu quero agradecer demais aí ao Manuel Carvalho, pesquisador do INPE lá do Nordeste, em Natal, que demonstrou aí, deu as informações sobre o CONASAT e demonstrou essa capacidade incrível que o povo brasileiro tem de se virar aí com poucos recursos. Recuperaram a antena do projeto SACE, acho que essa informação é muito importante, e fizeram uma nova estação de recepção de dados que trabalhou, inclusive, na Missão Esporte. A gente segue acompanhando o trabalho de vocês e o destino da Missão CONASAT e vamos entrar em contato novamente se tiver novidade, viu, Manuel? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. Então. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo SINDCT, nossas redes sociais estão na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões, nosso e-mail é sempre o caminho para o contato com o nosso programa. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês.